uma fé genuína no que está escrito. Não importa a mínima coisa, que Deus nos ajude a tomar a palavra como ela está escrita e viver de fé na palavra. Quero entrar um pouquinho nesse assunto por causa do Espírito que está reinando sobre a terra. Um poder enganoso está enganando as pessoas, mesmo com a mensagem na mão. Elas pensam que estão certas, quando não estão mais certas, já foram desviadas pelo caminho e nem perceberam ainda. Que Deus possa nos ajudar. Filhinhos, já é a última hora. Então é evidente que há 2000 anos atrás não era a última hora. Ele estava profetizando para o dia de hoje. Porque João, na Bíblia, representa a era da águia, o quarto evangelho, o quarto animal, a águia voando. Então, quando você lê a Bíblia, tem que ler com um olhar profético. Como é que ia ser a última hora 2000 anos atrás? Nunca, mas hoje é a última hora. Hoje é o dia enganoso. Então ele está escrevendo a um povo que estaria de pé no tempo do fim. Um povo que receberia um ataque de Satanás para se desviar da verdade da palavra. Somente aqui vocês já vão sentar, vamos orar. Senhor nosso Deus, abre-nos o entendimento para entendermos a verdade da palavra por revelação. Enche-nos do Teu Espírito Santo enquanto nós meditamos, enquanto nós nos alimentamos do pão da vida. Senhor, leva-nos às portas secretas da Tua palavra. Abre-nos essas portas para comermos desse maná secreto, disso que está escondido dos sábios e entendidos, pois está revelado aos Teus pequeninos. Pai, nós oramos para que haja confirmações em cada alma, vindicações da verdade da palavra. Pai, se houver alguém com dúvida, que nessa noite ele receba a luz da palavra. Se alguém preso por uma corrente de Satanás, que essa corrente seja rompida pelo poder da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, mantenha a sua Bíblia aberta ainda, mantenha ela aberta e vamos continuar lendo. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Flávio, então, o irmão Flávio Duarte com a sua esposa. Eles estão fazendo 3 anos de casamento hoje, e ele pediu que nós fizéssemos uma oração. Eles estão casados já há 3 anos, tem uma criança, o pequeno José, foi apresentado aqui, e eles desejam que a igreja faça uma oração por eles. Nós vamos orar. Se tem uma coisa que a gente deve valorizar, é isso, né? Uma oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. Eles foram no juiz de paz e legalizaram a sua condição, e então querem uma oração da igreja. Nós vamos fazer isso. Pode chegar aqui chega aqui na frente aqui. Isso, pode chegar aqui. Obrigado. Pode ficar ali embaixo. Eles nunca fizeram isso antes. Então eu vou ler para os irmãos. Eles não estão mais numa condição de amaziados. Muito embora eles casaram em 2018, né? Mas nunca receberam nenhuma oração. Flávio Duarte Silva, nascido em 14 de agosto de 1992, natural de Boqueirão, Paraíba, brasileiro, filho de Antônio da Silva e de Maria José Ferreira Duarte Silva. Roberta Cristina Rossi, nascida em 3 de setembro de 2001, natural de Joinville, Santa Catarina, brasileira, filha de Roberto Carlos Rossi e de Ida Lamin de Lima. Então eles casaram no dia 6 de abril de 2018, regime comunhão parcial de bens. Ela manteve o nome de Roberta Cristina. E o Silva? Cadê o Silva? Não vai botar o Silva? Tem que botar o Silva aqui, rapaz. A mulher recebe o nome do marido. Vamos... Não, mas ela precisa do Silva aqui também. Vamos curvar nossas frontes um pouquinho, amados. Vamos levantar nossas mãos por eles. Mesmo assentados, não precisa ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós queremos agora, Pai, orar pelo irmão Flávio, por sua esposa. Eles estão diante de Deus, ó Pai, desejosos que o Senhor os abençoe.
A Bíblia fala: aquilo que Deus juntou, o homem não separa. O Senhor deu a eles o José, uma bênção, uma herança, e nós te bendizemos, Pai. Nós oramos para que a tua graça seja sobre eles. Ela, no posto do seu dever, como uma mulher sábia, edificando a sua casa, dando apoio ao seu marido, tornando a vida dele mais fácil, para que ele possa trabalhar e ganhar o pão de cada dia com honestidade. Ele, ó Deus, como pastor de sua casa, a porta da casa, que ele seja, ó Deus, sóbrio, sábio, que tenha a luz da palavra, possa vigiar as entradas e as saídas daquela casa, para que o José cresça num ambiente seguro, protegido pela palavra de Deus, que o José cresça num ambiente onde haja o amor e o temor do Senhor. Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito bem, vamos continuar lendo a Bíblia então. Então eu tomei esse pequeno texto para entrar um pouquinho no livro dos selos, falar um pouquinho a respeito dessa hora enganosa que nós estamos vivendo e mostrar uma comparação clara, nítida entre o espírito das trevas e Jesus Cristo. Todos nós sabemos que, com exceção dos que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, todos serão enganados. Em maior ou menor proporção serão enganados. Somente os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro não serão enganados. Isso significa que há uma grande parcela de pessoas que será enganada pelo espírito do erro, por seus próprios pensamentos, por dar ouvidos a doutrinas falsas, a interpretações falsas, por estribarem seu próprio entendimento. O Deus dessa era maligna, Satanás, ele está usando todas as ferramentas que ele tem. Cultura, aí envolve música, envolve a educação, a escola, religião, poderes políticos, poderes satânicos, de todas as formas, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Agora, há um ponto que é comum para todos. Não importa quem seja, mas ele é comum para todos. Toda vez que a pessoa rejeita a verdade da palavra, Deus a entregará aos seus próprios desejos. E Deus dará àquela pessoa uma mente perversa. E ela crerá numa mentira. Seja ela uma mentira financeira, religiosa, política, filosófica, não importa. Porque ou a pessoa tem o Espírito Santo ou tem o Espírito das trevas. Ou ela crerá à verdade ou crerá à mentira. Não é na, né? É a, porque é uma pessoa. Vamos seguir a nossa leitura um pouquinho. Aqui a grande necessidade que cada um entenda que não pode ficar sentado num banco de igreja, ou alguém que fica na praça vendo as pessoas passarem, ou como aquela pessoa ridícula que senta numa varanda de uma casa e fica vendo os carros passarem sem propósito na vida. Eu li uma frase há muitos anos atrás e gostei muito dela, sempre lembro dela. Deus nos deu a vida para que cada um cuide da sua vida. Por isso todos nós estamos colocados no mesmo patamar de Adão e Eva, o livre arbítrio. Cada um faz o que quer. Deus não vai obrigar ninguém. Deus mostra um caminho e deixa a pessoa decidir. Só que a pessoa tem que saber que lá na frente ela terá que colher o que plantou. E cada um será julgado por suas próprias ações. Não importa o que seja. Veja, e como ouvistes que vem o anticristo? O que é o anticristo? O anticristo não é uma máquina. O anticristo não é o presidente da França. O anticristo não é o presidente, não é o líder comunista da China. É simples. Tudo que é contra a palavra é anti.
Simples, vamos resumir tudo. Qualquer coisa que é contra a palavra de Deus é anti. Isso é tão grave que lá no livro das Eras da Igreja, nos dias do apóstolo São Paulo, começou a andar dentro da igreja umas opiniões contrárias ao que Paulo havia ensinado. E ele chamou aquilo de obra dos nicolaítas. Era uma obra. Começou com uma opinião de um, opinião de outro, e aquilo começou a correr no meio da igreja. 300 anos depois, já era uma doutrina anticristo, uma doutrina que dividiu Deus em 3 partes. Nasceu a doutrina da Trindade, mas começou com uma opinião. Nenhum de nós está autorizado, nenhum de nós tem direito, nenhum de nós tem, não sei que palavra que eu vou usar, mas vou usar a palavra direito, de interpretar o que está escrito. Nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. Toda vez que o homem interpreta a palavra, ela estará 1000 quilômetros da verdade. Só Deus pode interpretar a sua palavra. Isso é tão verdade que toda vez que os homens começam a interpretar a Bíblia, quando ela se cumpre, ela está tão longe da verdade, que as pessoas rejeitam a verdade, porque não combina com as suas ideias, não combina com as suas interpretações. Por que rejeitaram Jesus? Porque ele não veio do jeito que eles acharam que ele tinha que vir. Tinham tudo tão bem interpretado, tinham tudo tão bem calculado, e ele veio completamente contrário a tudo que eles pensavam. A mesma coisa hoje. Por que rejeitaram a mensagem do Mombrana? Porque ela veio contrária a tudo aquilo que eles pensaram. Então, o que eu estou tentando dizer é que hoje, nós não devemos dar ouvidos às interpretações de políticos, de economistas, de religiosos, do que quer que seja. Nós devemos olhar os eventos modernos à luz da profecia, para não sermos enganados. Porque se nós fazermos análises baseadas no que diz a economia, a ciência política, a religião, a opinião de quem quer que seja, isso nos desviará da verdade quando ela se manifestar. Veja. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muito se tem feito anticristo. Que estranho. Que estranho essa frase. Como é que alguém pode se fazer um anticristo? A pessoa se faz um anticristo quando ela interpreta algo contrário à verdade da palavra. A própria pessoa se faz um anticristo. Isso quer dizer então que o anticristo não é só uma pessoa. Qualquer um que tem uma opinião contrária à verdade da palavra, se fez um anticristo. Ele próprio se denomina. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então escute com atenção. Eu espero que você não me leve a mal, eu não estou dirigindo isso a ninguém. Como pastor, eu estou muito preocupado. Eu passei um dia muito aflito, muito ansioso. Alguma coisa no meu coração diz que algo muito terrível está prestes a acontecer. Um grande engano está prestes a envolver as pessoas. E isso será dramático. Porque essa é a hora que disse o profeta que o arrebatamento se daria em meio a uma grande confusão. Uma confusão tão grande que você às vezes olha para certa pessoa, que você pensa que ela era muito firme, que tinha muita luz, e ela se posiciona de uma forma que você pensa, mas meu Deus, como pode crer nisso, se tem a mensagem na mão? A gente percebe que não tem a revelação certa, que não tem a luz.
que estava na igreja, mas não tinha revelação da palavra. Porque nós não podemos esquecer que o mais importante não é os sinais, o mais importante é a mensagem. Os sinais é para atrair o povo, para que Deus possa falar. E é fé clara na palavra que nos dará a vida eterna. Então, a última hora seria uma hora horrível, de tamanho engano, que só não vai enganar quem tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Vamos deixar essa escritura aqui, se dá um jeitinho de marcar ela, para a gente voltar rapidinho nela. Vamos ao livro de Miqueias, capítulo 7. Eu tenho citado isso nas últimas reuniões, e também pelo nosso trabalho pela internet diariamente, lá nas nossas meditações diárias. Miqueias capítulo 7, Miqueias, um profeta apocalíptico, ele viu a colheita. A colheita é o dia de hoje, por isso está aqui simbolizado por essa gravura do trigo maduro aqui, ó. Colheita é o dia de hoje, esse é o tempo final. É a hora em que o joio está sendo amarrado e o trigo levado para o celeiro. Então ele faz uma parábola como um lavrador que planta frutas. Então ele vai no seu pomar para colher. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão. Então todos nós sabemos que para que houvesse a colheita de frutos, não de grãos, de frutos, havia uma chuva chamada chuva seródia, que era a última chuva do ano, para colher frutos, figo, uva, oliva, porque era a última festa do ano que eles tinham que celebrar, que era a festa dos tabernáculos. Como os rabiscos da vindima, aí ele diz, não há cacho de uvas para comer. Então, na sua parábola profética, ele está explicando que seria muito raro encontrar um eleito. Procurei, mas não achei. Raríssimo. Raro. Mas, pastor, isso é um pouco estranho. Não, Jesus disse que não é estranho. Como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Noé e sua família, 8 pessoas, mas antes de Noé, Enoque, 1. Nós não sabemos, e graças a Deus por isso, quantos irão no arrebatamento, mas serão muito pouca gente. Porque o verdadeiro batismo com o Espírito Santo vem a um povo, é dado a um povo, eleito e predestinado. E Deus dá a esse povo a luz da mensagem do dia. Deus esconde dos sábios e entendidos, mas revela a essa gente. É uma gente especial, nascida para isso. É uma gente que é reunida ao redor dessa mensagem e tem vida eterna por predestinação, e eles captam a palavra para o dia. Mas olhando, de um modo geral, serão raros, a tal ponto, como nos dias de Elias, que disse, Senhor, fiquei só. Depois de ter tido uma visão, o fogo desceu, queimou o altar, queimou o sacrifício. Ele pensou que o povo fosse se arrepender e seguir a Deus. Com todas as demonstrações, ele percebeu que o povo não seguiu ao Deus verdadeiro. Ele então tem uma crise de depressão, vai para debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Então Deus vem e diz, não, espera um pouquinho. Eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos. Mas eles não sabiam onde é que estavam, mas estavam em algum lugar. Então a Igreja Universal hoje, Deus tem um povo. Deus tem eleitos. Oxalá todos aqui sejam eleitos. Mas Deus tem eleitos. Porque a Bíblia fala, já a sua noiva se aprontou. Há alguém preparado. Ela se vestiu de roupa de linho branco. Essa é a Bíblia. Mas veja a visão dele.
nem figos temporãos que a minha alma desejou. Agora olhe, pereceu o benigno da terra. Pessoas que não são egoístas, que não pensam só em si mesmas, mas que vivem para os outros. Benigno. O mundo está repleto, contaminado de egoísmo, de pessoas que só pensam em si mesmas. E não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Você tem que cuidar com o que faz, com o que fala, aonde vai. Quando menos você espera, você é puxado como se fosse uma presa. Você disse algo ou fez algo, mas não percebeu, não sabia que alguém estava te caçando. Tomando os teus erros, as tuas falhas. Espíritos, veja, as suas mãos fazem diligentemente o mal. Veja como é que está a política aqui agora. Essa aqui é a política. Porque essa é a hora das trevas. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o próprio juiz, que deveria julgar com justiça, está comprado. Ele perverte o direito, perverte a lei, perverte o que é certo, por causa da corrupção. Veja, e o grande fala da corrupção da sua alma. Ninguém tem vergonha de falar que roubou, que ganhou tantos milhões. Isso tudo escancarado, os jornais, as notícias. E o país é governado por essa gente. Advogados, governadores, prefeitos, e todo mundo sabe, e nada é feito, porque essa é a hora das trevas. Pode dizer amém? E o grande fala da corrupção de sua alma, do quanto ele roubou, quanta propina, ele acha vantagem. Veja. E assim todos eles são perturbadores. Essa é a condição moral e social dos nossos dias. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Agora, sublinhe na sua Bíblia o verso 4. Aí eu quero parar bem aqui para mostrar. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Deus visitou a terra com um profeta. Deus visitou a terra com o profeta de Malaquias 4. Quantos podem dizer amém? Pregando a verdade, para trazer o povo à luz. Passou. Já foi embora. Qual a próxima coisa? Agora será a sua confusão. É aí onde nós estamos. Quantos podem dizer amém? Por toda parte. Confusão na religião, confusão na política, confusão na igreja, confusão na família, confusão por tudo. Ninguém mais sabe o que é certo, ninguém mais sabe em quem confiar, ninguém mais sabe o que fazer. Esse é o tempo. Por isso que na Bíblia nós temos Babilônia no começo da Bíblia, Babilônia no meio da Bíblia e Babilônia no fim da Bíblia. Porque Lúcifer governa pela confusão. Esse é o tempo em que ele misturou tudo. Ele pegou toda a política, toda a filosofia, toda a religião, todas as ideologias e misturou tudo no cavalo baio. E ele está montado nesse cavalo.
E ele é o cavaleiro do cavalo amarelo, e o nome dele é Morte. Porque a última praga que cairia sobre a terra é a praga da morte e morte espiritual. E a pergunta é, como é que ela vem? Por apenas uma dúvida na palavra de Deus. Ele fará o que ele puder para nos levar a interpretar a Bíblia, a interpretar a mensagem, a crer no próprio entendimento, para matar. Por isso diz a Bíblia, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Vamos voltar um pouquinho ao nosso texto lá em 1 João, por favor. Se Deus não permitiu que Eva passasse com um erro lá em Gênesis, Ele também não vai permitir que nós passemos com alguma coisa aqui no tempo do fim que não seja a palavra de Deus. O grande benefício dessa mensagem foi nos levar de volta à fé original, na palavra pura, não adulterada. Que Deus nos dê graça para entender isso por revelação. E ter temor no coração de nunca injetar uma opinião ou uma palavra no que está escrito. Dizer, Senhor, aquilo que eu não entendo, deixa-me crer, ó Pai. Maria disse, eu não sei como será isso, eu não conheço varão, mas faças em mim conforme a tua palavra. Então, vamos lembrar disso. Vamos ao verso 19. Eu não vou agora, por favor, uma vez eu li isso aqui, e saíram dizendo que eu disse que toda pessoa que sai daqui não é filho de Deus, é mentira. Tem pessoas que saíram com bom espírito. Foram para ministérios autênticos e genuínos. Agora, essa parte da Bíblia tem que ser lida. Saíram de nós, mas não eram de nós. Não estou dizendo saíram da igreja de Joinville. Saíram do corpo de Cristo. Da igreja de Jesus Cristo. Deixaram a palavra, deixaram a mensagem. É dessa gente. Não estou dizendo que deixou o tabernáculo de Joinville, não é dos nossos. Isso não é verdade. Se eu disse, me expressei mal, mas nunca criei nisso. O que eu sempre me lamentei, e até hoje me lamento, é daqueles que vinham naquele escritório lá atrás, diziam assim, pastor Júlio, nós te amamos, amamos tua família, amamos o irmão, mas nós vamos embora. E depois nunca mais nos visitaram. Isso é que eu lamento. A pessoa ir para um outro ministério e continuar nos chamando de irmãos e nos amando, é bem diferente. Mas aqueles que nos chamam de falsos, de denominação, e nunca mais congregaram conosco, desses eu lamento. Porque se somos irmãos, por que não podem congregar quando estão passando por aqui? Por que não podem nos visitar se somos uma família? Mas se não nos visitam, é porque não creem em nós e nos chamam de falsos e de denominações. Essa que é a verdade. Desses eu me queixei. Não dos que nos amam, que nos visitam, que vêm aqui, que congregam com a gente, têm seus pastores. Nada contra isso, não somos tão ignorantes assim. Quantos anos estamos no ministério? Mas me refiro daqueles que abandonam essa mensagem, que abandonam esse profeta, que abandonam a verdade. É disso que eu estou falando. Quantos podem dizer amém? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. O conosco aqui é crer nessa mensagem, esse é o conosco. Não ficar queimando Bíblia, queimando mensagem, chamando essa mensagem de uma mensagem passada, não.
Esses que deixaram essa mensagem, fizeram-se a si mesmos diante de Cristo. Porque não há outra mensagem. Depois de Malaquias 4, não tem mais mensagens. Só a queima da terra. Sim? Veja. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Então nem todo mundo que lá atrás professou fé nessa mensagem que é um eleito. Não. Não é o que começa, é o que termina. Agora veja o que é maravilhoso de ser um crente verdadeiro que tem o Espírito Santo. Veja, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Essa unção é o Espírito Santo. Ele é um professor interior, ele é um guia dentro da nossa alma. E ele confirma a verdade da palavra. Como que ele aprovou essa mensagem, falou que era verdadeira, que era de Deus, e vai negar a mensagem? Não tem como. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Veja, nenhuma doutrina falsa. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Os apóstolos tinham essa doutrina. Que uma vez que aquilo foi falado apostolicamente e profeticamente, não poderia mais ser mudado. Paulo disse, se eu mesmo vier aqui e pregar outra coisa, além do que eu já preguei, é anátema. Porque eles sabiam que o que eles estavam falando era a palavra de Deus. Essa mensagem, não tem o que mudar nela. Ela é a palavra de Deus. Sim. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, de onde vem nossa confiança? De que o que foi pregado é fundamento. É a palavra. Não pode ser mudado. Aquilo que veio desde o princípio. Você já imaginou que insegurança seria se a Bíblia mudasse de acordo com as gerações? Se ela mudasse de acordo com o tipo de líder que Deus levantasse? Isso não pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande tema dessa mensagem foi Jesus Cristo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra nunca pode ser mudada. Sim? Veja, essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, o grande engano de Satanás é não pregar a palavra. Ele prega a si mesmo, prega as suas ideias, prega as suas interpretações, mas não a palavra. Veja, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Isso é tão maravilhoso, que cada crente que tem o Espírito Santo tem a graça de Deus de provar os apóstolos, provar os pastores, provar os profetas, porque cada um tem a unção. Cada um tem a unção para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Deus não colocou isso tudo sobre um homem só. Ele é o único filtro. Ele é o único que sabe a verdade. Não! Cada um de nós tem a unção para saber a verdade. Isso é maravilhoso. Eu acho extraordinário. Você tem uma mensagem, tem a unção, e você pode agora filtrar. Por isso que os crentes de Éfeso foram elogiados. Eles provaram os que se diziam ser apóstolos e viram que não eram. Como é que faziam? O sujeito vinha na igreja, olha, vim de Jerusalém.
andei lá na Galileia. Ah, muito bem, então o senhor é um dos antigos, dos primitivos, dos apóstolos? Sim, eu sou. Olha, maravilhoso. Hoje o senhor prega para nós. Eles não tinham medo. O sujeito começava a pregar, eles então começavam a anotar. Diziam amém para cada verdade, outras ficavam quietos. No fim da reunião, diz, agora nós vamos jantar. Acabou o culto, mais ou menos assim. Comiam. Aí eles pegavam as cartas de Paulo. Muito bem, senhor fulano de tal. No minuto tal, o senhor disse que o batismo é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso apóstolo Paulo disse em Atos, capítulo 19, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles provavam os apóstolos pela palavra. Não era pelos sinais, era pela palavra. Porque o anticristo não tem verdade. Mas o verdadeiro Espírito pregará a verdade. Se é enganado é porque não conhece a verdade. Como é que uma mentira vem de uma verdade? Então nós vamos ver lá como o Espírito Santo abre o mistério do cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo. Satanás sai montado num cavalo branco e um arco nas suas mãos, sem flecha e uma coroa, e sai para conquistar. Aí o profeta pega esse espírito e compara ele com Apocalipse 19. Jesus montado num cavalo branco também. Porém, Jesus tinha a palavra na boca. O Espírito da verdade pregará a palavra. O falso virá com engano, para levar o povo para longe da verdade. Mas o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Vamos seguir um pouquinho aqui. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Agora aqui está o verso 28, o que eu queria ler, e eu espero que você entenda do jeito que eu quero dizer. De onde foi que o profeta disse que o arrebatamento se daria no meio de uma grande confusão? Já lemos Miqueias. Agora veja. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então é possível que uma pessoa se confunda hoje? Sim. Se não tiver a luz da verdade, não tiver a revelação que vem da mensagem, vai estar confundido. Que Deus nos dê graça, amados. E tenhamos graça de ter a luz da verdade. Não ter apenas um espírito de igreja, de igrejismo, de pensar que porque está aqui dentro, ou tem as mensagens em casa. Não, que Deus nos dê graça. E que não haja confusão dentro da nossa alma, mas uma fé clara e distinta na verdade. Então, o Umbanda pregou uma mensagem muito importante. Cristo é revelado em sua própria palavra. Algo muito difícil para nós é aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a gente às vezes quer ser aquilo que não deve ser, ou aquilo que não foi chamado para ser. E que Deus nos dê graça
para orar: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Apenas isso. De não ser nada mais além do que o que Deus planejou. Davi chegou a dizer que se Deus desse a ele a graça de ser um capacho na casa de Deus, ele estaria contente. Poxa, as pessoas passam por mim e limpam o sapato. Tá bom. Mas pelo menos eu estou lá dentro. Eu vou saltar aqui no 134, está no meio do parágrafo. Então veja, dentro de um verdadeiro coração eleito está o desejo de guardar a palavra. Estudamos a Bíblia, estudamos a mensagem, não para fazer de Deus o nosso empregado. Não, mas com o desejo de obedecê-lo. De estudar a palavra, de nos humilhar para tudo que é verdade. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente, não importa o que elas sejam. Você deseja ser somente... Se Deus precisa de um capacho na porta, e Ele deseja que você seja aquele capacho, então você tem que estar contente por ser aquilo. Pode ser muito medíocre, mas se Deus quer assim. Então você tem que estar contente por ser aquilo, seja o que for. Você deseja ser o capacho, seja o que for que Deus queira que você faça, isto é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora, é aí onde você realmente encontra o seu verdadeiro, genuíno, real amor de Deus. Não querendo... Isso aqui não é direta nem indireta para ninguém, só estou querendo ler, só isso aqui, tá? Mas você já parou para pensar, se Deus tivesse te eleito para ser o Lázaro leproso? Já parou para pensar se Ele te escolhesse para ser o ladrão da cruz? Ou ser, enfim, qualquer outro personagem? Deus quer encontrar pessoas que estejam dispostas a se render para fazer a vontade de Deus. Agora, descobrimos então que se um anjo pregar qualquer coisa além do que já foi dito na Bíblia, que seja anátema. A seriedade de crer na palavra. Não pode ser mudado nada, nem um tio, nem nada, porque a palavra é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então não se pode injetar nada no corpo de Cristo sem que a pessoa corra um risco grande, um alto risco de ter seu nome riscado do livro da vida do Cordeiro. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia comigo em Apocalipse. Eu quero ler uma escritura que tem falado comigo muito nesses últimos dias agora, nós que estamos vendo as pragas caírem sobre a terra. A grande virtude de crer em cada palavra, nesta hora agora, Deus velando para o seu povo, guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Apocalipse 22, verso 17. Você vai encontrar muita gente discutindo a Bíblia, discutindo a mensagem. Vai. Mas um eleito crerá na verdade da palavra. O capítulo 22 é o fim da Bíblia, é o fim da história, é o fim de tudo. E termina assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Ou seja, a linguagem da igreja é a mesma linguagem do Espírito.
A verdadeira igreja terminará falando somente o que a palavra diz. Onde Deus silencia, nós vamos silenciar. Aonde Ele fala, nós vamos falar. Nós não queremos ser espertos. Nós queremos a simplicidade dessa mensagem. Quanto mais simples for, mais graça e a porta vai se abrir. Nós não queremos ser espertos, não queremos ser filósofos, não queremos colocar fermento nessa massa. Queremos que ela fique sem fermento. Levedado não aparecerá em nenhuma das tuas portas. Nós estamos na verdadeira Páscoa, indo para o milênio. Deus envia um profeta, nos dá um cordeiro, Apocalipse 10. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A verdadeira igreja é a voz final, de acordo com a Bíblia. Porque a verdadeira igreja falará a linguagem da palavra. Porque o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus. E Jesus é a palavra. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Ele me glorificará. Pode dizer amém? Nós não vamos glorificar a quem quer que seja, mas sim a Jesus, a palavra. Porque essa é a voz final. A noiva dirá o mesmo que disse o Espírito. Isso aqui é profecia. Então há um povo que se curvou, que se humilhou e que está terminando a história dizendo somente o que Deus disse. Aonde Ele não disse, nós não falamos nada. Mas aonde Ele disse, nós vamos falar. Amém. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, então não é algumas, é singular. Se Deus não perdoou Eva, tampouco vai nos perdoar. O valor dessa mensagem é a doutrina dela, a doutrina apostólica, a doutrina profética. A voz de Deus não é a voz literal, é a doutrina. É aquilo que foi pregado, provado pelo Espírito, provado pela ciência, provado pela Bíblia, provado pelos que escutaram de que isto é a pura verdade. Essa é a voz de Deus. Então escuta. Eu tenho tentado mostrar, eu li aqui no domingo, sobre as últimas taças, as 7 taças, uma no mar, uma no rio, uma nas árvores, uma no trono da besta, mas essa última agora foi jogada no ar. De onde está vindo a contaminação não é pelo ar, pelas vias respiratórias. E que pragas mais virão? Que bactéria mais será solta quando ele disse que haveria guerras bacteriológicas? Ele sabia do que estava falando. Ele sabia qual taça era dele. Nós não estamos orando para que termine a praga. Estamos pedindo imunidade para enfrentar o que vem pela frente. Mas entre oração, temor, fé na palavra, o que mais inclui? É não tirar nem botar nada do que já foi pregado. Porque muitos se fazem anti quando põe sua ideia, quando põe sua opinião, quando mistura o que alguém disse com a palavra. Acrescentou fermento, um pouco de fermento, leveda a massa inteira.
Uma doutrina errada no meio do povo, leveda o rebanho inteiro. Leveda a massa. A massa está contaminada por doutrina. Que Deus nos dê graça, amados. Que apenas cantemos, que apenas testemunhemos apenas o que está falado. Porque o que não está falado não é necessário. A porta se abre, a vida entra em você. Se tomar a mensagem como ela é. Se tomar a Bíblia como ela é. As palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas, plural. Nos últimos anos, a praga da AIDS, e já mais de 20 variantes de AIDS. Só tem vacina para 7. No Brasil, só para 2 variantes. No meio dos jovens, na vida promíscua, fornicação, adultério, prostituição, correndo risco. Praga. A Bíblia fala em Romanos 2. Deus os entregou um sentimento baixo para desonrarem seus corpos entre si e colherão. Daí vieram doenças malignas. Depois veio H1N1. Não sei se essa é a gripe suína ou a aviária, uma dessas duas aí. Gripe aviária, gripe suína. Agora essa Covid, já tem várias variantes. Várias. Essa semana, os médicos do Chile disseram, a vacina não está criando anticorpos. Porque isso não é apenas uma condição social e sanitária. Isso é uma praga apocalíptica. Por que veio? Porque Deus mandou a palavra. Queriam os sinais, mas não queriam a voz. Queriam continuar com suas doutrinas falsas, crendo em coisas erradas que nem estão na Bíblia. Interpreta aqui, interpreta ali, acrescenta lá. Tá bom então. Deus enviou um profeta, foi rejeitado. Em 64 ele jogou a pedra para cima e disse, está feito. Não foi ele que quis fazer. Deus disse, tome uma pedra. E diga, assim diz o Senhor. Que Deus enche nosso coração de temor, para tirar tudo que seja opinião contrária, e somente crer no que está escrito. Não querer ser um sabichão, sabe tudo, para querer dizer coisas que o humano não disse. Tenha humildade de repetir o que já foi falado. É simples, medíocre, mas funciona. Funciona. Vamos imaginar, lá no Egito, aquela noite fatal, quando o anjo da morte ia descer, e Moisés tinha dito para cada pai de família, para matar um cordeiro por sua própria casa, e pegar o sangue do cordeiro e colocar na porta. Simples. Pega isopo, uma erva daninha ali, molha bem e passa na verga e no umbral. Só isso. Mas se tivesse lá um judeu nobre, muito educado, polido, e que tivesse uma casa suntuosa, cheia de mármore, muito bonita, e dissesse assim, olha, eu sou judeu, sou da tribo tal, eu já fui circuncidado, eu até creio em matar um cordeiro, mas passar o sangue na minha porta, não. Você acha que Deus o pouparia? Será que nós vamos passar com nossa educação, a nossa esperteza, a nossa capacidade intelectual de raciocínio? Irmão, essa mensagem foi provada, autenticada, é o assim diz o Senhor.
É ela que me guarda, não sou eu que guardo ela, é ela que me guarda. Se Deus disse que tal coisa é assim, vai ser assim, pronto. Oxalá todos que estão no alcance da minha voz possam entender que a mensagem é a palavra, é a voz, e é ela que me guarda. Não é a minha esperteza, mas eu tenho uma opinião assim. A sua opinião não me interessa, eu não quero saber. Eu não quero saber qual é a sua opinião, eu quero saber o que diz. O que ele fala? Mas eu acho. Não, eu não quero saber o que você acha. O que diz lá? Porque essa mensagem, ela foi pregada, confirmada por sinais sobrenaturais, pelo assínio do Senhor, pela Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, de que isso é a verdade. E se alguém tirar, me perdoe, eu não quero ser crítico, né? Quaisquer palavras, uma palavra quebrada, uma palavra tirada, é o suficiente. Quando os soldados foram quebrar a canela de Jesus, quebrar seus ossos, porque queriam que ele morresse mais rápido, viram que ele já estava morto. Porque dizia assim na Bíblia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas eu acho assim, não creio que seja bem assim. Então tá bom, experimenta para ver o que vai dar lá na frente. Eu não vou correr esse risco. Eu não vou brincar para ver se vai dar certo. Não vai dar. Não brinca. Que Deus nos ajude. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Sabe o que significa perder a parte da árvore da vida? Significa perder a vida eterna. Porque a árvore da vida é a vida eterna. Nós vamos perder a vida eterna? Que Deus nos ajude, Senhor. E da cidade santa, Nova Jerusalém, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Então veja, eu acabei de ler Apocalipse 22, está baseado aqui no que eu só estou adiantando, né? E outra vez lemos em Apocalipse 22, 18 e 19, se algum homem acrescentar uma palavra a isto ou tirar disto, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Isto é certo, Deus tirará a sua parte, mesmo ele sendo um ministro, seja o que ele for em sua palavra, o seu nome foi escrito no livro da vida, e Deus disse: eu simplesmente o tirarei. Deus disse: eu simplesmente o tirarei. Isto é certo. Se ele acrescentar uma coisa a ela, ou se tirar uma palavra dela, isto é como o infalível Deus tem feito a sua palavra. Você pode acrescentar na igreja ou tirar da igreja, mas não acrescente aquela palavra ou tire dela, porque Deus tirará o nome imediatamente do livro da vida. Você estará arruinado então. Você não pode adicionar a ela ou tirar dela. Ela não precisa de nenhum intérprete, pois a Bíblia diz que Deus fez ou Deus faz a sua própria interpretação da Bíblia. Não é de nenhuma interpretação individual, disse Pedro. E toda a escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem. E toda coisa é a revelação de Jesus Cristo. O Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui, e o que ele faria nesta era que virá, então aquilo faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como em Hebreus lá, quando Paulo escreveu isto, ele é Deus, Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento, ele é o Jesus Cristo hoje manifestado em carne, e ele é Jesus Cristo para sempre, em espírito, para vir. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. O que ela diz
ela fará, ou ele fará aquela palavra para a era. Ele está vivo. E ele está vivo no Velho Testamento, manifestado. Agora, eu simplesmente desejo somente até aqui. Muito bem. Eu queria só ler mais uma coisinha aqui rapidamente. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho, em 2 Tessalonicenses, rapidinho, capítulo 2. Eu espero que não haja ninguém nessa noite duvidando do que eu estou dizendo, ou do que eu li, melhor dizendo, porque não fui eu que inventei isso. Mas quero mostrar o que acontece quando uma pessoa não aceita isso assim. A pessoa acha que isso não é bem assim, que isso é muito duro, que isso já é exagero. Muito bem, vamos ver se isso é exagero mesmo. Nós estamos vivendo numa era onde Satanás é o Deus dessa era maligna. E ele cega uma pessoa para a verdade apenas com um ponto de vista. Apenas um ponto de vista diferente, porque foi assim que começou a obra dos nicolaítas. Um ponto de vista, uma opinião que alguém tinha contrário. Paulo tinha trazido a palavra, tinha trazido a doutrina, e logo alguém começou com alguma coisinha dentro da igreja, e depois de alguns anos, aquilo virou uma doutrina. Toda doutrina falsa começa com uma opinião contrária. Mas eu acho que não é bem assim. Não é bem assim? O diabo disse para Eva, olha, Deus não é um Deus mau. Você não vai morrer. Morreu ou não morreu? Toda doença, toda enfermidade, toda guerra veio porque uma mulher acreditou que ela podia passar com qualquer coisa e Deus não faria nada. Deus é amor, mas Deus é justo. Ele terá que cumprir sua palavra. E que Deus nos ajude, amados, a nos ajudarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, que ninguém seja enganado, ninguém se ensoberbeça, ninguém caia nessa contradição. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A coisa é tão perigosa, tão perigosa, tão perigosa, tão perigosa. Uma oração que sempre fiz e continuo fazendo é pedindo, Senhor, dá-me amor pela verdade. Não me deixe ter prazer na coisa errada. Tira meu sono, tira minha paz. Não me deixa ter prazer numa coisa errada. Porque às vezes você faz uma coisa errada, mas não tem prazer. Cai em si, entra uma pressão, entra uma ansiedade, e você tem que acertar aquilo. Veja, o espírito das trevas já está no mundo desde o tempo de Jesus. Judas, Caim, Abel, aí vai, tá? Ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Deus é a palavra, né? Capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É a pessoa abandonar a verdade da palavra. Haveria um abandono da verdade da palavra no tempo do fim. Abandonando. E se manifeste o homem do pecado. Então não é uma máquina, é um homem. O filho da perdição, Lúcifer. De onde ele veio? Do inferno. O que ele é hoje? Um homem. Onde ele está? Governando o sistema religioso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, se Deus é a palavra, se a pessoa se levanta contra o que é Deus, contra o que é a palavra, ela se fez anticristo. Quer dizer, uma vez que está escrito, para nós é amém. Sim, eu não sabia, mas agora é aceito. Amém. Pronto. Esse é o verdadeiro espírito.
Ah, mas eu não entendi. Amém, está escrito lá. Ou se adora, né? Então nós adoramos a Deus ao redor da palavra. De sorte que se sentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai fazer isso, ser adorado, o homem do pecado, né? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A gente já sabe quem ele é, o mundo não sabe, mas nós sabemos. Ele não pode se manifestar enquanto a igreja não sair de cena. Porque já o mistério da injustiça opera. Então, lá no tempo dele, há 2000 anos atrás. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse é o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui já é Apocalipse 19. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, existe uma coisa que é muito difícil de entender, mas é a operação do erro. O erro opera, com sinais e maravilhas, operando. É por isso que as pessoas são enganadas. E com todo engano da injustiça, olha a palavra engano. Então, ele vai prosperar, vai enganar, está enganando o tempo todo. Para os que perecem. Então, quem é que será enganado? Os que vão perecer. O eleito não será enganado. Agora, aqui está. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quando você ama essa verdade, crê nessa palavra, ama ela, recebe essa mensagem, você pensou salvação. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, não na. É uma coisa estranha, né? Mas a mentira. Então, quando uma pessoa rejeita a verdade, não crê nela, Deus vai enviar um espírito. Veja. Às vezes você pensa, mas por que tal pessoa crê em tal coisa? No fundo, é que ela rejeitou uma verdade. Então Deus permite que ela creia a mentira. É aí onde nós sabemos que bem-aventurados somos, quando mentindo falarem todo mal contra nós. Coisas que não têm cabimento. Mas por que a pessoa creu? No fundo ela rejeitou a voz, rejeitou a verdade. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Veja que a Bíblia fala a mentira e a verdade, porque a mentira é uma pessoa e a verdade também é uma pessoa. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, lembrando na mensagem do primeiro selo, já vou terminar, parágrafo 91, ele toma essa escritura e ele salienta isso. E por isso Deus lhes enviou as operações do erro para que creiam a mentira. Deveria ser traduzido ali da maneira que vi no léxico. A mentira. A mentira é a mesma coisa que ele contou a Eva. Então, o diabo levará a pessoa a pensar, como levou Eva a pensar, que ela poderia descrer de uma palavra e nada ia acontecer. Que ninguém pense assim. Ali que Eva caiu, quando o diabo levou ela a crer a mentira. Uma palavra. Não morrerás. Deus disse, morrerás. Que Deus nos ajude, amados, a lermos essa mensagem, lermos essa Bíblia e aceitar o que está escrito. E rejeitar qualquer coisa que seja contrária a essa verdade. Para que sejam julgados os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Que declaração, que coisa. Agora veja, depois que a noiva for tirada, então esse homem do pecado se revelará. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, foi eleita de cada era da igreja. Agora, sim, foi eleita de cada era da igreja. Agora deixa eu tomar aqui o ponto, né, que eu separei aqui rapidamente.
Parágrafo 310. Deus, ouça com atenção, eu vou terminar com isso aqui, tá? Porque às vezes uma pessoa sai daqui, ela rejeita a palavra. E ela vai embora, e lá no mundo ela prospera. Ela pensa, estou sendo abençoado. Quando na verdade, Deus a entregou aos seus próprios desejos. Quando Deus